Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Reflexão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de saber fazer escolhas. Como as nossas escolhas podem afetar nossas vidas. Antes de iniciar o assunto do vídeo, eu gostaria de solicitar que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Bom, vamos ao assunto do vídeo. Eu estava observando esses dias, analisando na verdade, o caso Vitória, aquela moça que foi morta em Cajamar, São Paulo. Eu estava vendo o quão importante é saber fazer escolhas. O quão importante é analisar o que pode ocorrer com você dependendo da escolha que você faça. O quão importante é ter discernimento do que o que você faz pode estar te levando diretamente para uma situação de risco. Bom, é aquela velha história que eu falo há um bom tempo. Se você entra na jaula dos leões, em algum momento você pode ser atacado. Se você mergulha em um tanque cheio de tubarões, em algum momento você pode ser atacado. As pessoas têm que começar a se responsabilizar pelas suas escolhas. Aprender a lidar com as consequências e aprender a prever o que pode acontecer dependendo das suas escolhas. É muito óbvio para mim, como também é óbvio para muitos de vocês, que isso é essencial. Porém, eu observo na sociedade que cada dia que passa, essa falta de discernimento aumenta. E cada dia que passa, o senso de responsabilidade, de cuidar, inclusive de si mesmo, vem diminuindo. O que ocorreu com essa menina foi basicamente o resultado de suas escolhas. E obviamente a mídia quer usar isso naquela velha luta entre os gêneros, né? Jogar os homens contra as mulheres, mulheres contra os homens. E essa narrativa tem funcionado muito bem para gerar polêmica, gerar engajamento, debates. Mas observe que o que a mídia não fala, não questiona, é que as escolhas dela levaram ela, infelizmente, para aquela situação. As escolhas que ela fez colocaram ela naquela situação. Ela escolheu se relacionar com pessoas de índole duvidosa, de caráter baixo, de baixa moral. Ela fez essas escolhas. Ela se colocou em risco. Ou seja, ela foi também responsável pelo seu fim. Só que isso é completamente ignorado e omitido pela mídia, tentando trazer suspeitos e mais suspeitos para poder justificar o que aconteceu com ela. Mas o cerne da questão é que provavelmente se ela não se envolvesse com essas pessoas, o fim dela seria outro. Esse é o fato. Ninguém quer assumir isso, ninguém quer colocar o dedo na ferida, mas é isso, esse é o fato.
Claro que poderia, com certeza, ser uma menina com outro comportamento, com outra. Não vou falar de índole, mas enfim, pelo que eu observei nas redes sociais dela, poderia ser uma menina com um outro círculo social, que fazia parte de outra bolha e ter sofrido algo parecido, mas não porque ela se colocou em risco, simplesmente porque alguém quis fazer mal a ela. Perceba que são duas coisas completamente diferentes. Quando você escolhe se colocar em risco, você tem que assumir as consequências. Você tem que lidar com as consequências. Você tem que segurar a onda, você tem que segurar o seu BO. O que ocorre é que a mídia em momento algum quer responsabilizar a mulher. Aí vocês podem falar, poxa, reflexão, mas ela nem é mulher ainda, ela tem 17 anos. Você viu as fotos? Você viu com quem que ela se relacionava? Você viu o tipo de postagem que ela fazia? Tá. A partir do momento que a menina tem 14 anos, que é a idade do consentimento sexual, e ela pode se relacionar com qualquer tipo de homem, por escolha própria, desde antes disso ela tem que ser orientada. Ela tem que ser orientada. Eu conheço inúmeras meninas que cresceram em favela, nunca se misturaram. Nunca se misturaram, nunca se envolveram, nunca foram atrás dos vagabundos. Eu conheço, os senhores também devem conhecer. Não estou falando que a hipergamia não atinge esse tipo de mulher. Obviamente atinge. Mas existe uma coisa que se chama freio moral. O profano feminino, assim como o profano masculino também, eles têm que ser direcionados, guiados pelos seus freios morais, pelos nossos freios morais. E a partir do momento que uma pessoa já cresce num ambiente de conflito, de muita promiscuidade, de baixa cultura, de baixo nível intelectual, ela já está em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E se aliarmos isso a uma criação desleixada, porque muitos pais querem ser pais, mas não querem ter a responsabilidade de cuidar, de educar, porque ser pai dá trabalho. E não é para qualquer um, senhores, ser pai ou mãe, não é. Ao contrário do que a sociedade inteira prega, não é toda mulher que tem esse tino para ser mãe, para ser uma educadora, para educar bem as filhas, os filhos. Não é todo pai que consegue ser um exemplo masculino, que consegue educar moralmente os seus filhos e filhas. Não, senhores, não é. Percebam que o primeiro suspeito foi um ficante dela. O rapaz nem sequer era namorado. Ele obviamente não foi detido porque, apesar do estardalhaço da polícia, pois não tinham provas. Em seguida surgiu uma narrativa de que o namorado dela, que na verdade não era namorado, era só um ficante, trocou ela por um outro homem, ou se relacionava com outro homem que era casado, por ela ter ameaçado expor aquela relação para a esposa, tenha provocado seu assassinato. Este segundo suspeito se encontra detido. E o caso tem mais um suspeito que não está detido, mas teve seu celular apreendido. Em seu celular havia um vídeo que mostrava o trajeto do ponto de ônibus até a casa de Vitória. E isso sim, senhores, para mim é um indício de que algo estava sendo planejado. E isso sem contar o pai da Vitória, que foi suspeito, é suspeito, porque se esqueceu de falar em seu depoimento que fez uma ligação para sua filha na noite do ocorrido.
pode ter sido apenas o nervosismo, né? E o que chamou a atenção da grande massa também foi a reação dele, porque, entre aspas, ele não se emocionou muito com o desaparecimento da filha. Mas, senhores, cada um sente de uma forma. Tem pessoas que realmente são mais duras, são mais secas, porque as pessoas esperavam um pai desesperado, emocionado, e se depararam com outro perfil. Porém, é aquilo que eu já falei, cada um sente de uma forma. Por exemplo, se fosse eu evitaria aparecer na mídia, porque eu sei muito bem qual a intenção da mídia, que é gerar polêmica, né? Em cima das nossas reações, das nossas falas. Então eu mandaria a mídia toda pra casa do caralho. E me concentraria no caso, sem dar entrevistas, sem me expor, porque eu sei muito bem o que acontece. Mas infelizmente esse senhor optou por isso, né? É mais uma escolha, né? Estamos falando de escolha aqui e consequências. Ele escolheu isso e essa foi a consequência. Percebam que a vida é repleta de escolhas a todo instante. Você tem que escolher algo. Só que geralmente as pessoas não pensam no que aquilo vai resultar, não pensam em médio prazo e longo prazo. E essa falta de racionalização faz com que as pessoas se coloquem em situações de risco. Eu creio que, infelizmente, ela, como tantas outras, se colocaram em risco a partir do momento que escolheram se relacionar com pessoas erradas. E não caiam na narrativa do apartheid de gêneros. Observem, analisem, tenham senso crítico, tenham olhar analítico. Antes de proferir algo, reflita sobre aquilo, reflita se faz sentido. Não tenha suas opiniões guiadas por uma mídia, enfim, por um público ou pela grande massa. Tente pensar por conta própria. Tente pensar fora do grupo. Você não precisa expor o que você pensa, mas tente analisar um pouco mais, porque a todo instante você está sendo manipulado. Não, a culpa não é da vítima, a culpa é do criminoso. Isso é óbvio. Porém, se a vítima se coloca numa situação de risco, ela provocou aquilo, em parte. Ela tem o seu percentual de responsabilidade sobre aquilo. E é isso que a mídia nunca faz com relação às mulheres. Não as responsabilizam por absolutamente nada.